Quando a gente fala de emagrecimento, de ansiedade no emagrecimento, a gente tem 3 abordagens que a gente pode passear por elas, né? Então a gente tem a abordagem psicológica, a gente tem a abordagem fisiológica e a gente também tem a abordagem filosófica. A Camila Wolff de Oliveira, ela é especialista em ansiedade e ela tem uma visão muito diferente do que a gente está acostumado a ver sobre ansiedade, né? Então o que a gente costuma ver é que a ansiedade é uma doença e que é uma coisa meio que demoníaca e que você precisa refutá-la de qualquer jeito, né? A qualquer custo. Mas ela tem uma visão que eu achei bem bacana de compartilhar com vocês, que ela diz que o transtorno de ansiedade, antes de ser um transtorno de ansiedade, ele pode ser um sentimento, ele pode ser um estado emocional e ele também pode ser uma manifestação do nosso corpo indicando que algo não vai bem, né? Então, o que ela diz? Antes de você procurar se medicar para ansiedade, conheça o seu corpo, pare, escute o que o seu corpo está falando, quais os sinais que a ansiedade está querendo te mostrar que você não está conseguindo enxergar e quais os ensinamentos que a ansiedade, essa emoção, esse sentimento está provocando em você e o que ele quer dizer. Ela explica que o ser humano é um ser ansioso por natureza. Então a ansiedade, ela existe, mas que a gente tem que olhar para ela e antes de se medicar, de buscar ajuda medicamentosa para transtorno de ansiedade, a gente tem que ver o que ela está querendo dizer e aí sim a gente vai entender o nosso corpo e também poder fazer com que essa ansiedade se transforme em um transtorno de verdade, então se entregar a isso e fazer com que a ansiedade se transforme em um transtorno ou entender o que ela está querendo te dizer e buscar ajuda e buscar a solução. Então um exemplo disso é exatamente as pessoas que têm problema na tireoide, né? Principalmente as mulheres que têm algum problema na tireoide. O fato de os hormônios da tireoide, essa oscilação hormonal que acontece na tireoide, causa ansiedade, né? Isso é hormonal, vai causar ansiedade. E essa ansiedade, você precisa entender esse sentimento, essa emoção que você está sentindo e buscar ajuda. E ao buscar ajuda, esse médico, esse psicólogo, psiquiatra, vai pedir alguns exames para você e aí vai diagnosticar que o seu problema, ele não é ansiedade, o seu problema é disfunção da tireoide, né, que ocasionou a ansiedade. Então o remédio, ele vai existir, o medicamento, ele vai existir, mas não para ansiedade, e sim para regular a sua tireoide. Então esse é um exemplo bem bacana assim do que a Camila Wolff pensa aí sobre ansiedade, defende sobre ansiedade. Uma outra abordagem também que eu peguei para compartilhar com vocês é de Robert e Caroline Blanchard. Eles são estudiosos, desenvolveram um estudo para poder pegar a diferença saber a diferença entre ansiedade, medo e pânico. E aí eles chegaram a uma conclusão, a uma visão, na verdade, de ansiedade, que eu vou ler para vocês, ó. Eles defendem que ansiedade é a emoção relacionada ao comportamento de avaliação de risco que aparece em situações em que o perigo é incerto, uma ameaça ali potencial. Seja porque o contexto é novo, algo novo, ou porque o estímulo de perigo esteve presente, ó, lá no passado. E daqui a pouco você vai entender melhor sobre essa abordagem aqui desse estudo, tá? Então, as emoções, né,
essa emoção da ansiedade, ela se manifesta em dois domínios, que é psicológico e fisiológico. E no fisiológico ela se manifesta de forma neurovegetativa e neuroendócrina, tá? Neurovegetativa seria o nosso sistema autônomo, o que o nosso organismo ele vai fazer independente da nossa, da nossa interferência. Já o neuroendócrino, ele está muito associado ao estresse, tá? Então o estresse gera ansiedade, né? Manifesta fisiologicamente hormônios ali que vão gerar ansiedade. E esse é um detalhe que a gente é uma abordagem que a gente já interfere nela, que é o neuroendócrino. A gente tem o poder de interferir nisso. Falando um pouquinho da abordagem psicológica, como a gente viu, a ansiedade é uma emoção gerada quando a gente avalia o risco de uma ameaça potencial, né? Então, assim, para o nosso corpo, para o nosso organismo, qualquer coisa que tira ele daquele estado de equilíbrio é uma ameaça potencial. Por quê? Porque ele está acostumado a trabalhar em homeostase. O que é homeostase? É o estado de equilíbrio corporal. Então, ninguém quer sair daquele lugar de conforto, né? Então, coloca você assistindo um filme gostoso e aí, de repente, você é chamado para fazer alguma coisa, para levantar, para fazer alguma coisa. Você não quer sair daquele ambiente confortável, gostoso ali, né? Então, o nosso corpo é desse jeito, internamente ele é desse jeito, ele não quer sair da homeostase, do estado de equilíbrio dele. Então, tudo que você fizer, imagina que você resolveu fazer atividade física, exercício físico, mudar de vida, né? Ter uma vida mais saudável, fazer dieta, comer de forma legal. E aí ele identifica todas essas ações aí como um corpo estranho, né? Como uma ameaça mesmo. E sim, o que seu corpo vai fazer? Ele vai refutar aquilo ali. Ele vai reagir como se tudo aquilo fosse predadores. É muito engraçado como o nosso corpo ele se comporta, né? E aí, diante dessa homeostase, que ele sempre busca esse equilíbrio, né? Quando a gente aparece com algo novo, ou seja, se você resolve do nada, nunca fez exercício físico na vida, nunca entrou na academia, né? E aí você resolve começar a se exercitar em academia. Isso é algo novo, que ele vai entender como uma ameaça. E se você já fez várias vezes, já se matriculou várias vezes em academia, não ficou na academia, já passou por processo de emagrecimento várias vezes, não conseguiu emagrecer, o que o seu corpo vai reconhecer? Ele vai reconhecer que isso já aconteceu outras vezes, né? Mas que aquilo é uma ameaça para o estado de equilíbrio dele. E aí o que ele vai fazer? Ele vai se comportar de forma que sabote o seu resultado, ou seja, sabote o seu emagrecimento. E como é que ele vai sabotar o seu emagrecimento? Ele vai sabotar o seu emagrecimento, o seu corpo sabota o seu emagrecimento. Através de dor de cabeça, o peso na balança não vai descer, vai ficar ali. E quando a gente está num processo de emagrecimento, tudo que a gente quer é subir na balança e ver o peso descer, né? Então ele não vai descer, o peso não vai descer, então vai segurar aquele peso na balança e principalmente pensamentos negativos. Então o seu corpo vai te encher de pensamentos negativos do tipo: você já fez isso tantas vezes e não teve resultado? Você já fez dieta várias vezes e desistiu na segunda semana? Você não é suficientemente forte para isso. Você não vai conseguir. E blá, 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 né? E aí a gente tem a abordagem fisiológica, que são aqueles palavrões que a gente falou agora há pouco, né? Tem a forma
neurovegetativa, né, que é aquilo que o sistema autônomo do nosso corpo, que as funções hormonais que vão acontecer, as funções internas que vão acontecer, independente da gente querer ou não. E a forma neuroendócrina, que é a resposta ao estresse, está muito ligada à resposta ao estresse. E é aqui que eu quero começar a falar dessas alterações hormonais aí, que a ansiedade ela provoca no nosso organismo e que o nosso organismo também, essas alterações hormonais podem provocar ansiedade. Então é um caminho aí para dois lugares, né? Então os hormônios, as alterações hormonais podem provocar ansiedade e a ansiedade pode provocar alterações hormonais. E aí a gente tem a primeira dessas alterações hormonais é o aumento do cortisol. Você já deve ter ouvido falar em cortisol, né? Cortisol ele é conhecido como o hormônio que gera estresse. É conhecido como hormônio estressor, né? E quando ele está em grandes doses aí no nosso organismo, em picos, o que acontece? Você fica mais cansada, mais desanimada, falta motivação para fazer qualquer coisa, inclusive se exercitar, né? O cortisol, quando ele está lá em cima, em grandes doses no nosso organismo, o pior de tudo é que ele estimula a produção de gordura. Então, cortisol, a bagunça do cortisol produz a gordura, a produção de mais gordura corporal, independente, gente. Independente se você comeu muito ou não, tá? E aí, quando aumenta a produção de gordura corporal, aumenta também a inflamação do seu corpo, tá? E principalmente a inflamação no tecido adiposo branco. Dando uma recapitulada, então a gente tem o hormônio cortisol aumentado, com cortisol aumentado, a gente tem um aumento do estresse, né? Que causa cansaço, desânimo, falta de motivação, estimula a produção de gordura e estimula a inflamação. E a inflamação, ela vem por duas partes, ela pode acontecer no nosso organismo por dois momentos. Então, é quando a gente engorda demais, né? Aumenta a produção de cortisol, vive no pico de cortisol, causa inflamação, causa aumento também da gordura. Uma sugestão de alguns autores, em alguns estudos, que eles dizem que a obesidade, o sobrepeso e a obesidade nem sempre é causada somente pela ingestão, né, a ingestão exagerada de alimento, né, de calorias, mas que pode ser provocada também por um processo inflamatório, né? Então, quando a gente engorda, a gente gera um processo inflamatório, né? E alguns autores defendem que a inflamação, que pode já ter, qualquer tipo de inflamação que pode ter no seu corpo, ela causa o aumento da gordura, né? Ela desencadeia o aumento da gordura, a produção de gordura no seu corpo. Então, são dois caminhos aí que a gente tem para inflamação. E aí esse segundo caminho, que é o caminho que muitas pessoas defendem, ela acontece por quê? Porque na presença do estresse, né, a gente tem picos de cortisol. Quando a gente mantém o nível de cortisol lá em cima constantemente, vários episódios de estresse, né, o que acontece? A nossa imunidade baixa. Por quê? Porque o cortisol, ele não é só o vilão da história. Ele faz bem pra gente, né? Em níveis equilibrados, o cortisol faz bem. Ele é chamado de hormônio de defesa do nosso corpo. Então, ele defende o nosso organismo contra infecção, contra inflamações, né? E ele aumenta a nossa imunidade. Então, quando ele tá lá em cima o tempo inteiro, o nosso organismo tem uma tendência de fazer com que ele fique resistente ao cortisol. Então, todos os benefícios que o cortisol traria para o nosso organismo, ele não vai trazer mais, porque nós já somos resistentes a ele por conta desses picos constantes desse hormônio cortisol.
né, ocasionado pelo estresse constante também. E aí isso faz o quê? Baixa a nossa imunidade, baixando a imunidade, abre espaço para doenças inflamatórias e infecciosas. Quando você está com uma inflamação ou uma infecção, o que acontece? Aumenta automaticamente, por vias hormonais, é claro, a produção de gordura no nosso organismo. Então, quando a gente fala que emagrecimento não é o que muita gente fala, diminuir a ingestão calórica e aumentar a queima calórica, né? Ou seja, se matar na academia e fechar a boca, isso não dá resultado, porque emagrecer não é isso. Emagrecer é muito mais profundo do que isso. Você entendeu o que eu disse agora há pouco? Que o seu corpo, ele tem várias vias para aumentar a produção de gordura sem você precisar comer. Mesmo que você esteja em jejum, ele vai aumentar a produção de gordura se você tiver com o seu organismo em um ambiente estressor. Ou seja, se você é uma pessoa estressada, ansiosa, porque a gente está falando de ansiedade aqui, se você é uma pessoa ansiosa, e ansiedade é excesso de futuro, né? Ansiedade é quando a gente olha demais para o futuro e esquece de viver o presente. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você faz com que o seu organismo esteja em um ambiente estressado, e aí aumenta o cortisol, o estresse ainda mais, baixa a imunidade, aumenta a inflamação, dá espaço para a inflamação, dando espaço para a inflamação, aumenta a produção de gordura, sem você precisar se esforçar na boca, né, comendo. Tá? Então, o emagrecimento é muito mais complexo do que muita gente fala aí. E é isso que eu quero desmistificar para vocês com essa série de lives aí, emagrecimento de A a Z. Então, se você tem alguém que está precisando conhecer como é que acontece todo esse processo de emagrecimento, compartilha essa live com ela. E aí, quando a gente tem esses processos inflamatórios no organismo, ele vira um ciclo vicioso. Então foi o que eu acabei de falar, não adianta você se matar na academia, não adianta você fechar a boca, que você não vai emagrecer. Pelo contrário, a produção de gordura, ela vai se tornar constante, tá? Constante aí no seu organismo, e vira um ciclo vicioso. Eu acho assim, que já deu para entender qual é o remédio para a gente interromper esse ciclo, não é? Como a gente está falando de ansiedade, o remédio para a gente interromper esse ciclo aí de aumento de gordura é simplesmente diminuir os agentes estressores. Não precisa ter pressa para emagrecer. Cada corpo vai reagir de uma forma, ok? Outras alterações hormonais que a ansiedade pode trazer ou que pode ocasionar ansiedade sua tireoide está desregulada, seu ciclo menstrual também causa ansiedade, né? Disfunções hormonais que aumentam a ansiedade, e pílulas anticoncepcionais aqui. Como a gente está falando com mulheres, pílulas anticoncepcionais faz isso. Então, o que você vai fazer com seu marido, se você for casada? Já tem todos os filhos que você quer? Manda o marido capar. Não fica mais tomando anticoncepcional, não, que acaba com a sua saúde. É tão simples fazer uma vasectomia, né? Bota esse homem para fazer uma vasectomia, mulher. E aí a gente entra com o exercício físico agora, nesse momento, como um grande aliado, não só no emagrecimento, minha gente, mas também na redução da ansiedade. Você vai descobrir por quê, tá? Não só no emagrecimento, mas o exercício físico reduz a ansiedade, tá? Começar uma atividade física, começar a mudar de vida, se exercitar principalmente, é algo que não é fácil, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele sempre quer estar naquele estado de equilíbrio, ele não quer sair da homeostase, ele quer estar no equilíbrio.
Então é muito complicado, né? É muito difícil a gente começar uma atividade física, mas quando a gente termina aquilo lá, é uma sensação inexplicável. Então pergunta para quem faz atividade física todos os dias, exercício físico todos os dias. Ele começa com aquela preguiça, aquela má vontade, mas quando termina é uma sensação de vitória, de alívio, de dever cumprido. Então o exercício ele entra aí com esses benefícios, e aí essas sensações de vitória, de dever cumprido, elas acontecem por quê? Porque o nosso corpo, ele, com a presença do exercício, ele dá respostas pra gente hormonais, né, de categorias fisiológicas e psicológicas. Então, assim, se você tiver uma boa orientação de exercício físico, né, de um profissional qualificado, o que acontece no seu organismo? Vai agir, os hormônios eles vão agir em conjunto para que você tenha força física e mental para continuar até o final. E para fazer no outro dia também. Quando a gente faz atividade física, libera também no nosso corpo, durante o exercício, um hormônio maravilhoso, chamado GH. O hormônio GH, ele é um potente anabólico, né? Ou seja, ele ajuda a aumentar a massa muscular, que é o nosso componente magro, o componente saudável do nosso corpo. E ele também é um potente ocasionador de lipólise, que é a quebra da gordura. Então, além dele ajudar a aumentar a massa muscular, o componente magro, ele ainda quebra a gordura. Então, quando você está fazendo exercício físico, na presença do exercício físico, esse hormônio GH, ele sobe e aí ele te traz esses benefícios aí, que um deles é a quebra da gordura. A gente também tem na presença do exercício as catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina, né? Essas meninas aumentam a nossa taxa metabólica. Isso faz com que o seu metabolismo fique mais acelerado e queime mais gordura. Olha que beleza! Na presença do exercício a gente também tem a endorfina, que você já deve ter ouvido falar. A endorfina é aquele hormônio que traz sensação de bem-estar, de recompensa. Ele faz com que a nossa disposição física e mental aumente, e ele também é excelente para aumentar a nossa imunidade, sabia? A serotonina, outro hormônio maravilhoso aí, serotonina, hormônio da felicidade, que te deixa sorrindo o tempo todo, bem-humorada, e ele é responsável por nos deixar bem-humorados, né, e estáveis emocionalmente. Ele controla a nossa temperatura corporal também. Ele atua nos níveis de colesterol, controlando os níveis de colesterol e também na digestão. E além desses, a gente tem a leptina e a grelina, que são responsáveis aí pela saciedade. E geralmente uma pessoa que está saciada, não está com um buraco no estômago, né? Ela é mais feliz e, consequentemente, menos ansiosa. Então, a grelina e a leptina são importantíssimos para ajudar na saciedade, e elas também são liberadas aí na presença do exercício físico. Então, a gente passou pela abordagem psicológica, sobre a ansiedade, pela abordagem fisiológica, e agora a gente vai para a abordagem filosófica, para a gente encerrar a nossa live de hoje. E essa abordagem filosófica, nela eu quero falar do estoicismo, né? O que é o estoicismo, como ele foi criado? Ele foi criado no século 3 antes de Cristo, faz tempo pra caramba, pelo filósofo chamado Zenão Cítio, é o nome desse filósofo que criou o estoicismo. E aí hoje a gente tem vários estoicistas aí que a gente pode depois estudar sobre eles, né? Então, qual é a proposta do estoicismo? Então, a proposta é viver sem se preocupar com coisas que não dependem da nossa vontade ou decisão. É buscar ter uma vida sem preocupações com doenças,
sem preocupações com a morte, com desastres, e viver o presente. De acordo com o estoicismo, o que a gente não pode controlar, né, a gente não tem que sofrer por aquilo. Então, algumas coisas na nossa vida, no nosso organismo, a gente pode controlar. Como a gente está falando de ansiedade, a ansiedade, pela abordagem fisiológica, a gente pode controlar, né? A gente pode deixar de ser estressado, deixar de ser ansioso em relação ao emagrecimento, querer resultado para ontem. E aí a gente pode controlar essa parte hormonal, essa bagunça hormonal. Mas tem outras coisas que a gente não pode controlar, que o nosso organismo vai fazer independente da nossa vontade, tanto no nosso organismo como na nossa vida. Então tem coisas que acontecem que a gente não tem como mudar. E o que a gente vai fazer? Ficar chateada, aterrorizada, estressada com tudo isso? De jeito nenhum, né? Então, essa pode ser uma visão bem legal para que você, que é uma pessoa muito ansiosa, possa reduzir essa ansiedade aí. E um outro conselho também é cuidado com os falsos padrões de beleza, gente. Porque tem coisas que são inatingíveis para a maioria das pessoas. Então, assim, não queira, como eu falo muito de mim, de gestação, né? Depois que você é mãe, o seu corpo muda. E não queira ter o corpo de antes da gravidez. Eu tinha uma barriguinha sarada, gente. Não tinha barriga, era quase uma barriga negativa. E agora eu tenho a minha barriga, que eu faço isso para reduzir ela, para me manter dentro dos padrões. Mas é muito difícil, né? Então tem coisas que eu não domino. Então o que eu vou fazer? Vou me estressar por conta disso? Vou ficar ansiosa por conta disso? Não! E também não vou querer aquele corpo de antes que eu tinha, porque eu estou em outra fase, eu mudei de fase, agora eu sou mãe, eu tenho um corpo de mãe. Eu preciso aceitar as marcas da gestação. Eu não preciso me relaxar e tocar, chutar o pau da barraca, né? E deixar o trem cair totalmente. Mas eu preciso entender que eu passei pela gestação, eu tinha um corpo antes e agora eu tenho um outro corpo. Eu sou uma nova criatura com um corpo de mãe, com as marcas que a gestação me trouxe, que são minhas, que mostra que eu sou mãe. Porque se eu não tivesse essas marcas, não mostraria que eu sou uma mãe, né? Então, cuidado com esses falsos padrões aí de beleza, beleza? Não tenha também pressa para emagrecer, porque ficar ansiosa, frustrada, com aquela sensação ruim, buscando na balança, né, com que o ponteiro abaixe, buscando a redução de peso na balança. O emagrecimento ele acontece de forma gradativa. Foram tantos anos aí aumentando a gordura, com maus hábitos, com falta de exercício, comendo, né, de forma desenfreada, caloria vazia. Então não tenha pressa para emagrecer, mas também não pare. Essa frase aqui, ó, sem pressa, sem pausa. Então, ó, não tenha pressa, vai acontecer. Pensa no presente, caminhe, dê um passo de cada vez. E não pare, continue caminhando, se ponha a caminhar, faça o tempo inteiro, tá? Porque a sua hora vai chegar, o seu resultado vai chegar, não desista. E antes da gente encerrar essa live, para encerrar, eu quero deixar com vocês um conselho bíblico, um aconselhamento bíblico aí, que fala sobre a ansiedade, que é o nosso tema dessa primeira live da nossa série de lives Emagrecimento de A a Z. Então, fiquem com esse aconselhamento bíblico que diz assim, em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andes ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus
pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Beijos!